Nisso já foi localizado o irmão do Mudinho. Aí ele falou que realmente eu tenho 2 irmãos, o Mudinho, que era surdo-mudo, por isso que ele era conhecido como Mudinho, que gostava de criança. Mas a gente sabia que a pessoa falava, então não podia ser o Mudinho. Mas falou, você tem algum outro irmão? Aí ele acabou falando que ele tinha um irmão, sim, que estava preso em Franco da Rocha, no hospital psiquiátrico. E esse irmão aí estava preso justamente por atentado violento ao pudor. Aí o que aconteceu? Nós fomos falar, se a pessoa está presa em Franco da Rocha, não pode ser ele o autor. Ele estava, então, se ele estava em Franco da Rocha, ele estava numa medida de segurança. O que é a medida de segurança? É o sujeito que foi julgado por um crime, mas não recebeu pena, ele não foi apenado para uma prisão. Ele recebeu uma medida de segurança porque entendeu-se que ele tinha uma doença mental que prejudicava o entendimento, o autocontrole, né? Alguma coisa assim. E aí, então, em vez de ir para a cadeia, ele vai para um hospital de custódia e tratamento, que antigamente eram chamados manicômios judiciários, né? Então, se ele estava lá, provavelmente teve com certeza teve uma determinação judicial, olha, não apenem, não é preso, ele vai com uma medida de segurança, porque, em função de uma doença mental, ele representa um risco. Aí foi procurar o prontuário dele no IRGD, fotografia, chama-se aqueles garotos, não é esse o cara que estava na mata. Peraí, a pessoa estava na mata, cometeu um abuso, mas estava preso. Aí nós fomos consultando o terminal dele, nós levantamos o quê? Esse suspeito, o Ademir, ele estava num regime de desinternação progressiva. Então ele estava internado na psiquiatria do Franco da Rocha, porém com liberdade aos finais de semana. O problema é que a internação é um hospital de custódia e tratamento enquanto ele tiver sintomas que sejam, enfim, arriscados, né? Que sejam perigosos nesse sentido. Aí a lei prevê um exame pericial, que é o exame de cessação de periculosidade, que é o seguinte, a lei entende que, olha, mas tem doença que melhora, tem doença que com remédio, com tratamento, etc., esses sintomas que estavam fazendo esse sujeito ser perigoso podem ser controlados pelo tratamento e aí esse sujeito deixa de ser perigoso do ponto de vista psiquiátrico, né? Ele pode ser bandido, etc., mas ele não tem mais aquele sintoma que o torna perigoso. Existe um tipo de abordagem em psiquiatria para o sujeito que está internado, não criminoso, internado num hospital psiquiátrico, que é essa questão da licença de final de semana. Então o sujeito já está melhor, já não está mais no surto franco, etc., já está melhorando. Antes de dar alta de uma vez do hospital, às vezes, olha, chama a família, fala, ele já está praticamente bom para ir para casa, mas vamos, nesse final de semana que vocês vão estar em casa, acompanha, vê se vai tudo bem, volta na segunda-feira, fala como foi, eventualmente fica mais uns dias e etc. Na minha maneira de entender, é erro. Um erro grave, que resultou na morte de 2 pessoas, neste caso, como existem outros erros que são cometidos, que resultaram na morte de outras pessoas. Infelizmente, eu cheguei uma ocasião a me manifestar achando que os peritos que dão laudos dessa natureza, eles deveriam responder por homicídio culposo, porque na verdade é um exame errado, mal feito, que libera alguém para alguma coisa que não deve e não pode ser liberada, essa pessoa comete delito. Da onde que começa o erro? De quem propôs uma soltura a alguém que não tem nenhuma condição. De modo geral, é difícil um molestador desta natureza voltar para o seio da coletividade sem colocar em perigo a sociedade. E no final de semana da morte dos irmãos, ele estava em casa. Isso foi confirmado pelo irmão dele, que falou, olha, meu irmão realmente estava em casa. Aí nós começamos a conversar os horários, ele saiu de casa, voltou já depois do horário que os irmãos desapareceram.
ele voltou muito assustado e se trancou no quarto. Depois ele voltou segunda-feira normal para o hospital penitenciário lá do Franco da Rocha, hospital psiquiátrico. Aí ele ligou, o Ademir ligou do hospital lá de Franco da Rocha para a irmã, falando, olha, eu sei quem matou os meninos. Aí nessa altura a gente já tinha um reconhecimento fotográfico positivo e as informações levavam a ele, porque ele era um abusador. Aí foi solicitada autorização para a remoção dele, para nós ouvirmos, foi pedida a prisão temporária. E seria para nossa surpresa, logo ele ser abordado pelos policiais, ele falou que tinha sido ele. Aí o Ademir confessa esse crime logo no primeiro contato, quando ele percebe que os policiais estavam em Franco da Rocha para levá-lo para o departamento de homicídio, ele falou, fui eu. Nesse momento, a notícia que a gente tem é que o psiquiatra que acompanhou esse diálogo dele confessando para o policial, assim ficou profundamente abalado. Devido a esse regime de desinternação que ele estava progressiva, 2 adolescentes haviam sido mortos. Os 2 únicos filhos de uma família. O Ademir Oliveira Rosário, ele é um solitário. Nós temos até um perfil psicológico dele que foi feito na época. Ele foi vítima de abuso sexual aos 8 anos de idade e ele falou para nós que nunca tinha comentado isso com ninguém. Ele estava com um grupo perto se não me engano, de uma represa, ali mesmo na área. Quando esse grupo vai embora, ele fica sozinho. E aí ele é abusado por uma pessoa que aparenta ter mais ou menos uns 20 anos. Ele diz que ele sofreu o abuso anal, que aí houve um sangramento, ele ficou traumatizado, se limpou, voltou para casa e nunca mais não comentou isso com ninguém. A partir desse momento, ele já tem essa personalidade dele deformada. Nenhuma doença mental pode ser construída ao longo da vida por vivências dolorosas do passado. Nenhuma vivência dolorosa do passado tem força para criar um doente mental. Essas vivências dolorosas, elas podem criar um neurótico. Uma pessoa meio desequilibrada, que está de mal com a vida, ou pouca adaptação, uma pessoa ansiosa, não é? Uma pessoa um pouco angustiada, isto sim, mas jamais um indivíduo sem sentimentos superiores de piedade, indivíduo que gosta de praticar o mal pelo mal, indivíduos sem compaixão, indivíduos sem remorso, etc. Isso somente é possível pela natureza do indivíduo. Isto é orgânico e o indivíduo um dia vem a manifestar. Esta conversa que muitos estupradores ou outros criminosos de delitos sexuais dizem que eles cometeram o delito porque eles foram molestados quando eram crianças, isso, com todo respeito, é conversa para boi dormir. Isso não existe. Não é uma pessoa que foi molestada no passado que se tornará um molestador, esses chamados de monstros. Né? Isso não existe. Ao contrário, as pessoas que foram molestadas, elas podem ser inadaptadas, podem ser ansiosas, mas doentes mentais elas não serão. E elas normalmente, pelo fato de ter acontecido com elas se tornam exatamente o seu contrário, combatendo todo esse tipo de prática por até uma vivência pessoal daquela situação pelas quais eles passaram.